Fala pessoal, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Alexandre Foltran, engenheiro civil especialista em patologia das construções, e neste vídeo irei apresentar para vocês algumas resinas e as suas principais aplicações na técnica de injeção em estruturas de concreto armado, beleza? Então, vamos começar por uma resina que, como eu expliquei no outro vídeo, você pode acompanhar, é uma resina de base epóxi que serve para transmissão de esforços no mesmo elemento, tá? Então, se você pensa em monotilizar a estrutura, se você pensa em preencher aquele vazio, né, para possivelmente executar um reforço, enfim, depende muito do final que você vai querer ali no seu elemento, a gente utiliza esse tipo de resina, tá? É uma resina base epóxi e essa resina ela é responsável pela transmissão de esforço de uma parte do elemento para outra. Tá? Porém, não é uma resina flexível, tá? É uma resina base rígida, base epóxi. Então, ela é exclusivamente para monotilizar o elemento estrutural para daí sim um possível reforço, um possível reparo, enfim, o que quer que seja, beleza? Depois, nós temos uma resina, tá? Que é uma resina bem comum, tá? Que é uma resina base poliuretano hidroexpansivo, tá? A gente pode reparar aqui, ó, que a nossa lata, ela caracteriza especificamente esse tipo de resina, tá? O que é exclusivamente o uso dessa resina? Essa resina basicamente serve para tamponar a estrutura, tá? Ela não é o produto final, ela serve basicamente para tamponar ali o alto fluxo de água e aí sim, posterior à injeção da resina hidroexpansiva, né, base PU, nós fazemos também uma outra injeção. Ou seja, no mesmo bico, no mesmo ponto, após a injeção da espuma hidroexpansiva, a gente injeta o gel PU. Por quê? Porque a espuma, a hora que a gente faz a injeção dela, ela serve como tamponamento do fluxo, ou seja, você vai estancar o vazamento daquela estrutura, enfim, o que quer que seja. A espuma, por si só, ela não preenche 100% o vazio naquele elemento. Então, a espuma ela vai envolver a fissura, só que ela vai ter um leve descolamento com o concreto de acordo com que a estrutura se movimenta. Por isso, a gente injeta posterior o gel PU, tá? Aí nós temos dois tipos de gel, tá? Nós temos o gel PU monocomponente, ou seja, ele não precisa de uma outra mistura, tá? Então esse gel aqui ele é monocomponente, tá? E também nós temos o gel bicomponente, base A, e nós temos aqui a base B, tá? Qual que é a diferença entre eles? Na teoria nenhuma, tá? A única coisa, um é monocomponente, você não precisa misturá-los, e o outro é bicomponente, você precisa misturar. Esse tipo de material, qual que seria a dosagem ideal dele? É a dosagem 1 para 1, então se eu misturar 1 litro desse a 1 litro desse, aí eu tenho uma solução de 2 litros de gel PU, então você precisa mensurar muito bem o que você vai utilizar, porque depois de misturado, você basicamente perde o que você fez, a mistura que você fez, tá? E também, depois de misturado, geralmente o gel PU, eles têm um pot life aí, sei lá, de 30 a 35 minutos, depende muito do fabricante, tá? Então, muito cuidado quando você fizer a mistura e você realmente não se perceber aí nessas quantidades e perder material, porque realmente é uma resina que não é barata, tá? Então, muito cuidado nisso, tá? Então, basicamente, depois da espuma, você injeta o gel. Ah, mas e quando eu sei que eu tenho que injetar gel ou espuma? Isso é uma pergunta que a gente recebe basicamente aí toda semana. Depende muito, tá? É muito da sensibilidade do técnico, né? Sensibilidade do engenheiro. Obviamente, um engenheiro aí mais experiente vai conseguir identificar de uma forma muito mais rápida se ele tem que injetar só gel ou se ele tem que injetar espuma, tá? Eu vou falar disso num outro vídeo. Fiquem ligados, acredito que é um vídeo muito esclarecedor, tá? Então no outro vídeo eu falo para vocês se eu uso gel ou se eu uso espuma, certo? Depois eu tenho um outro produto, tá? Que aí são esses tubos, esses galões aqui azuis, tá? Esses galões azuis, eles são bicomponentes, tá? Eu não sei se não é muito utilizado, na verdade, né? Esse tipo de resina, porém ele tem uma aplicação muito específica, tá? Esse gel é um gel base PU, só que ele é uma resina acrílica. Esse tipo de produto que você mistura A
com B. E além dessa mistura de A com B, nós temos uma adição de componentes diferentes, ó. É esse branco aqui e esse preto aqui. Esse branco, eu vou abrir para vocês aqui, ele é um sal, tá? Ele é um sal que ele é misturado junto com o componente A, tá? E o outro, ele é um outro líquido. Por quê? Esses produtos, esses 4 produtos em conjunto, eles basicamente servem para, ou você vai acelerar a reação dele, ou você vai retardar a reação dele. Tudo vai depender do tipo de caso que você está ali disposto, o tipo de caso que está acontecendo. Aonde eu utilizo esses tipos de produto? Esse tipo de produto, basicamente, eles são utilizados para muros de arrimo, lençol freático, contenções, aonde eu quero, atrás da minha estrutura, criar uma película acrílica de X, né, espessura, para que eu freie, né, para que eu bloqueie o ingresso da água que está acontecendo e eu não consigo sanar com nenhum outro tipo de material, tá? Então, esse tipo de material, ele é especificamente para esse tipo de uso, que eu também vou contar um pouco da aplicação dele no outro vídeo, onde a gente tem trabalhado com esse produto, a gente tem trabalhado com essa técnica. Os equipamentos, eles são completamente diferentes desses produtos aí mais comuns de mercado. Para a aplicação desses produtos, nós temos que trabalhar com 2 máquinas. Eles são produtos bicomponentes que você mistura somente no bico, então tem um trabalho bem diferente, tá? Um trabalho bem técnico que vocês podem acompanhar no outro vídeo, aí um case de sucesso que nós tivemos esse ano. Basicamente, de mercado, nós trabalhamos com esses tipos de produto. E aí, nós temos N fornecedores, diversos fornecedores que vão poder nos fornecer aí o mesmo produto, com as mesmas características, tá? Só que cada fornecedor possui um meio de trabalhar. Por exemplo, esse fornecedor, na teoria, é o mesmo produto, só que um é bicomponente, outro é monocomponente. Cabe você analisar a sua situação, né? A questão financeira, a questão ali também da qualidade, desempenho e garantia que os seus fornecedores vão te dar, né? E também a questão de parceria, tá? Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo explicativo sobre as resinas que a gente trouxe para você. Fique ligado, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de ativar o sininho, nos sigam nas redes sociais, beleza? Então, fique ligado que tem mais vídeo, mais curiosidades para vocês aí. Valeu!